É o canal do Aquinho. Vídeo, eu gostaria de dizer que todos os tópicos retratados e as informações foram coletadas da internet. Nenhuma das coisas que eu vou falar foi baseado na minha opinião. Vocês vão ver seitas, mas no meio delas vão ter algumas religiões que se envolveram em controvérsias e alguns problemas alguns anos atrás. Enfim, eu acho importante falar isso, porque de fato minha ideia não é atacar ninguém, é apenas repassar informações como forma de entretenimento. Dito isso, bora lá. As seitas religiosas atraem várias pessoas todos os dias, com promessas de revelações Esse canal ocultas e verdades transcendentes. É o puro suco Seus líderes do carismáticos se apresentam como guardiões GPT, tá ligado? Putz. Vai, pô. explicável, atraindo e cativando seus fiéis com sua aura magnética e seu suposto conhecimento. Essas seitas abraçam o poder desconhecido e se envolvem em práticas perturbadoras que desafiam os limites da razão e da moralidade. Através de seus rituais arcaicos, realizados em ocasiões secretas e lugares inesperados, a manipulação psicológica se torna uma ferramenta... É isso, mano. Pausa aí. Caralho, que sorte da porra, meu irmão. Virou o jogo? Pô, que sorte da porra. Não, cara, você tá parecendo aquele amigo gay. Quando é que o Messi vai jogar, hein? Tu não sabe de nada, cara, nada. Eu não Tu sei. olhou pro placar, não percebeu que tá nos pênaltis, porra. É, então, é que eu olhei, tipo, tava 5x4. Eu falei, pô, acabou os pênaltis então, né? Mas, pelo visto, não. Não é possível, cara. Acaba logo essa praga. Vamos pro vídeo, mano. Foca. essenciais no arsenal dessas seitas estranhas. Líderes maquiavélicos exploram as fraquezas dos seus seguidores, enchendo suas cabeças com crenças distorcidas e pensamentos extremos. Seus rituais macabros desafiam os limites da moralidade, ultrapassando todas as fronteiras imagináveis. E embora a sociedade moderna pareça ter deixado para trás essas práticas arcaicas, o aspecto das seitas religiosas ainda pairam na escuridão, envolto em um véu de sigilo e ocultismo. Nesse vídeo abordaremos várias seitas ou cultos espalhados pela internet, tentando abordar com o máximo de respeito, por mais que algumas sejam difíceis de acreditar no ponto de vista social. Enfim, eu espero que gostem e bora lá. Tell me in a sentence who you are. Que goofy, meu. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de recomendar algo pra vocês. Nunca vi esse vídeo? Falando do YouCine. O É YouCine o Charlie uma Manson, ferramenta que aquilo te aí? possibilita assistir milhares de filmes e séries. E melhor, Tira aí, tudo no opa, mesmo lugar. passa. Basta apenas se abrir o aplicativo e lá você encontra Pronto. fundado por George King na metade do século de 1950, como resultado do que King afirmava ter contato com inteligências extraterrestres, a quem ele se referia como mestres cósmicos. O objetivo principal dos crentes da religião era cooperar com esses mestres cósmicos para ajudar a humanidade a resolver seus problemas terrenos atuais e avançar em direção à nova era. Trata-se de uma religião sincrética baseada principalmente na teosofia e incorporando aspectos religiosos milenaristas, New Age e OVNIs. Os destaques da religião incluem o altruísmo, o serviço comunitário, o culto à natureza, a cura espiritual e o exercício físico. Os membros se reúnem em congregações das igrejas. E King afirmou que, ao contrário de muitas outras religiões da nova era, o OVNIs, a sociedade etérea se considera em grande parte discutível, e embora às vezes seus aspectos esotéricos e milenaristas sejam ridicularizados, pode-se considerar que a religião segue uma prática relativamente convencional, traindo membros da sociedade em geral. Embora os membros da sociedade etérea sejam de certa forma internacionais, ela é relativamente pequena. David Barrett sugeriu em 2011 que a quantidade mundial de membros era de milhares, com o maior número no Reino Unido, nos Estados Unidos e particularmente no sul da Califórnia e por fim na Nova Zelândia. O movimento raeliano foi fundado em 1975 pelo ex-jornalista esportivo francês Claude Vorhillion, autodenominado Rael. Ele afirma ter sido abduzido por extraterrestres na década de 70 e, após a experiência, foi transformado em messias. As criaturas, nomeadas por ele Elohim, que é uma palavra hebraica que significa Deus, seriam os criadores de todas as formas de vida existentes. Cara, isso aqui é... Que é isso, mano? Rick and Morty, tá ligado? Alienígena cristão, né? Que porra é essa? Cara, não dá não, mano. Parece paródia mesmo, cara. Na moral. Porque assim, o Croston entrar, né? Tipo, legal, mano. É um bicho, tipo, Jesus do espaço, né? Passou o Vasco! Ah, meu Deus do céu! Ainda bem, acabou! Porra! Velho, você não tem ideia, cara. Caraca, mano, a gente ia ser eliminado por um time da Série C, cara. Nossa, velho. Parabéns pro Vasco, mano. Essa conquista ele mereceu. Parabéns, Vasco. Vai. Gente. Ah. Quem tava em live aqui quando o São Paulo perdeu de 3-1 pro Sport e foi pros pênaltis, viu que eu passei mal. Eu tô passando mal aqui, só que é totalmente diferente. Por quê? Porque o São Paulo tava 3-0 pro São Paulo.
3-0. E o Sport empatou. Na casa do São Paulo. A gente ia ser eliminado da forma mais excruciante do planeta ali. Eu passei mal assim, eu juro que eu senti a palpitação estar diferente. Sério. Agora, quando eu fizer isso, eu quase tinha perdido um pênalti, né? Agora passou. Nossa, velho. Adivinha. São Paulo joga daqui a pouco. Ai, Mas aí eu não sei, pô, eu que acho bom, que mano. não é possível que o São Paulo vai perder e vai ser eliminado, não é Que possível. Mas live, enfim, legal. que live, Que guys. live, Não. pô, mano. Passou, enfim, né? Voltando pro Rick and Morty aqui. É, Cara, então. a galera Assim, fala muito sobre. A galera fala muito sobre perder a linha, né? Nossa, o mundo. Pode vir meteoro, pode vir. Hum. Qualquer momento que você quiser. Em qualquer década que você quiser. De 18 pra cá, década do século 18 pra cá, amigo, é isso. É uma pluralidade de seita isso, seita aquilo, seita isso, seita aquilo. É muita loucura, bicho. E tem gente seguindo. O que mais me surpreende é que tem gente seguindo. Olha Essa isso aqui, mistura pô. Isso de. aqui. Mistura Isso é de, patético, tipo, mano. New Age com aquela coisa liberal que teve nos anos 80 também, né? Década de 70, década de 80. Essa conspiração com alienígena. Abraçou tudo que a humanidade tá ali. Foi um caldeirão, né? Que juntou tudo ali. E nasceu isso aí. Cientologia, né? E entre milhares de cultos desse tipo. Rap Science também, né? Tem um bocadinho aí. Existentes no planeta. Os Elohim confiaram a Rael a missão de construir uma embaixada na Terra para recebê-los. Para isso, ele fundou uma religião ateísta, com um conselho científico, sacerdotes e adeptos. Rael prega que a humanidade pode atingir a imortalidade por meio da clonagem. Também professa a meditação sensual, que Olha. permite aos praticantes alcançar o cosmo, a hierarquia entre as raças humanas e a eugenia, ou melhoramento pela manipulação genética. Para o sociólogo francês Frédéric Lenoir, o movimento não se trata de uma seita, porque seu objetivo não é a destruição da pessoa, mas é perigosa por sua ideologia, principalmente por causa da eliminação, pelas manipulações genéticas das raças consideradas inferiores. O movimento raeliano afirma ter 55 mil membros espalhados isso? em Aqui, 34 ventilador. países, inclusive no Brasil. Mas a maioria está no Canadá, nos Estados Unidos, na Suíça e na França. Os raelianos No Brasil? Em 1997, a empresa Clonide, nas Bahamas, para oferecer o serviço de clonagem, olha em eles cima! pagaram mais de $200 mil. A empresa afirma ter independência financeira. Ah. Meu Deus. É ela. É a danada. Tem uma Além Tem uma budista, mano. suástica. Que foda. Tem uma suástica na estrela de Davi. É muito cremoso, cara. Bom demais, mano. Tá ali, olha lá. Pô, bicho, isso é universal, meu amigo. Eu já estou me Literalmente, convertendo. Literalmente Já estou me universal. convertendo. Em relação ao movimento. É universal, é planetário. Interplanetário. Caudaísmo é uma religião sincrética. Caudai, que deve ser Shodai. Nome que eu não consigo pronunciar, no sul do Vietnã. É, né? Porque. O nome completo da religião é Dai Do Tan Kipodo, que significa a terceira grande amnistia religiosa universal. O fundador de Shodai nasceu em 1878, no seio de uma família pobre. Aos 7 anos, foi viver com uma tia cuja condição econômica era considerada... Que lindo esse Desde templo, né, novo, cara? Ele se mostrava interessado em Sim. religião, tendo estudado as tradições orientais do confucionismo e do taoísmo, também como o espiritismo. Em 1919, ele tinha se tornado funcionário do governo francês na Indochina. Depois disso, ele recebeu uma mensagem do Ser Supremo, Duque Caudai, enquanto participava numa sessão de espiritismo na qual procurava uma resposta para os problemas de saúde de sua mãe. Ele se tornaria o profeta do novo movimento religioso, cuja constituição oficial ocorre a 7 de outubro de 1926. Quando o Japão invadiu a Indochina, um exército constituído por membros do Shodai foi estabelecido e após a guerra o movimento se tornou uma força que influenciou a vida política nacional. Quando o Vietnã se tornou um país comunista em 1975, o movimento foi reprimido pelas autoridades e em consequência surgiu uma diáspora de membros do movimento que levou a religião a outros locais do planeta. A religião acredita na existência de um único Deus, a quem se chama de Caudai, que se considera ser o mesmo Deus adorado pelas outras religiões sob diversos nomes. Este ser, que não possui gênero ou forma, é representado como um olho esquerdo inserido num triângulo, símbolo que pode ser visto em todos os templos da religião. Deus era a única coisa existente até ele ter decidido criar o universo, os seres humanos, as plantas, os animais. O processo de criação implicou a divisão de Deus e por isso o caudaísmo defende que todos os seres possuem uma parte de Deus neles próprios. A história religiosa do mundo é dividida em 3 grandes períodos. Olha aí O que primeiro lindo. se iniciou a 2500 a.C., quando Deus inspirou a fundação do judaísmo, do hinduísmo e da religião chinesa. Cerca de 1000 anos depois, iniciou-se o segundo período, durante o qual surgiram o budismo, o confucionismo, o cristianismo e o islã. Porém, as mensagens dessas religiões foram corrompidas e elas não deram lugar ao nascimento de uma religião universal, entre outras razões, pelas dificuldades nos transportes e nas comunicações. Por essa razão, Deus iniciou Ó, o terceiro turma boa período aí, de hein? transmissão, no qual surgiu o Todo mundo caldeísmo. O junto. objetivo pretende se reunir os ensinamentos dessas religiões e
ao mesmo tempo unir toda a humanidade na mesma religião, enquanto que nas ocasiões anteriores, Deus usou profetas para comunicar a sua mensagem. Desta feita, ele decidiu comunicar diretamente com os seres humanos através de sessões espíritas. Nesse terceiro período, Deus escolheu especificamente o sul do Vietnã para divulgar sua mensagem por entender que ao longo dos tempos, o povo dessa região se mostrou aberto à religião. O sincretismo desse movimento religioso pode ser detectado na fusão de elementos centrais do taoísmo, confucionismo e budismo. Os adeptos do Cao Dai acreditam na reencarnação e no karma. As ações positivas ou negativas de uma pessoa determinam as condições de vida futura. Uma pessoa cujas ações forem excessivamente negativas, ela continuará a entrar no ciclo das existências. Mas, caso contrário, aqueles que tenham levado uma vida plena de boas ações poderão experimentar uma futura vida agradável ou poderão até mesmo libertar-se do ciclo da morte e renascimento. O Cao Dai oferece duas formas de praticar a religião, a esotérica e a esotérica. A primeira forma é a mais seguida pelos adeptos e é praticada no contexto de uma vida de luz. Exotérica. E a esotérica implica praticar o bem e evitar o mal. Seguir os preceitos e virtudes confucionistas. Seguir os 5 Não, mas aí preceitos, qualquer. não matar, não Mas roubar, justamente, não né, cara? substâncias O GPT do cara, com todo respeito ao Aquinho, ele é maior que eu, né? Óbvio. Em questão de materialidade, ele tem a obrigação de fazer o que ele quiser, né? Ele tá botando comida na mesa, sendo um bom cidadão, não tem problema. Mas o grande problema de você fazer um vídeo com o ChatGPT passando o crivo é esse, pô. Não, dentro do caudaísmo tem o esotérico e o exotérico. E ele fala esotérico. Esotérico e exotérico, não sei como ele fala. Tipo, todas. Tem a iluminação interna e externa, todas têm esse valor, sabe? Uhum. Principalmente no Extremo Oriente, quase todas têm essa questão de você falar, por exemplo, forças quitonianas e forças urânicas, de celestes e de terra. Tá? Isso é muito comum em qualquer valor religioso. Não é só, tipo, quando você vai falar de seita, a segregação de seita, você tem que falar mais sobre os ritos de seita e não os ritos de passagem de cada um dos integrantes. Que assim, né? Só uma crítica que eu faço, que não vai ser nada além de uma ratificação, né? Enfim. Não é exclusivo desse caudaísmo aí. intoxicantes e não usar palavras agressivas, e levar uma alimentação vegetariana durante 10 dias de um mês. A via esotérica é considerada a mais elevada das duas vias, mas também é mais rigorosa e exigente. Nela é obrigatório seguir sempre uma alimentação vegetariana e praticar a meditação. Os padres do Cao Dai seguem esta via, na qual comprometem-se a seguir os 4 mandamentos. As práticas religiosas devem ser realizadas diariamente, podendo ter lugar nos lares ou nos templos. É recomendado que os adeptos do caudoísmo realizem 4 cerimônias ao longo do dia, às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 8 horas da noite e à meia-noite. Porém, o mínimo Exigente, exigido hein? é uma cerimônia. O local central desse culto religioso é o altar, que deve ser posicionado no centro de uma casa ou templo. Perante o altar dos crentes, recitam orações e fazem prostrações. A organização interna da religião assemelha-se à larga medida da Igreja Católica Romana. A estrutura do movimento encontra-se definida nesse lugar aí, que é a constituição escrita do movimento, alegadamente transmitida por Deus ao longo de uma série de sessões espíritas. A religião possui padres, bispos, arcebispos, cardeais e um papa. As mulheres podem ser ordenadas na religião, porém não podem alcançar a posição de papa. Desde 1974, o movimento já não possui um papa. Desde o quê? New Age, Passou muito nova rápido. era em inglês, Um ou às vezes papa? descrito posição de Quê? papa. Desde 1974, arcebispos, cardeais e um papa. As mulheres podem ser ordenadas na Não, um arquebispo e um papa, né? Que eu acho que é o maior de todos. Tá. porém não pode alcançar a posição de papa. Desde 1974, o movimento já não possui um papa. É. Desde 34 não tem papa? Uhum. Desde 34 não tem papa? Desde E 1974, como é que você tem essa o foto? movimento já não possui um papa. É, Como é que essa foto tá HD? 34 não tem papa? 90 anos atrás? Alcançar a posição de papa. Desde 1974, o movimento já não possui um papa. 74. Não, mas 74, aquela foto ali é mais nova que 74 ainda. New Age, ou Nova Era em Pode ter inglês, usado ou às vezes descrito como IA, movimento né, New pra Age ou movimento dar um Nova Era, início. é um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas Pode ser. ocultistas e metafísicas nas décadas de 1970. Não, New Até Age, 1980. Essas comunidades aguardavam ansiosamente New Age, com nenhum respeito a quem é New Age e está escutando isso aqui, tá? New Age é só uma tentativa frustrada de pessoas vazias tentando encontrar alguma coisa. Eu acredito que o New Age pode servir para você justamente se quebrar em caos, né? E aos cacos juntar e se integrar em de fato uma religião funcional. Que existe, né? Pessoas que estão num caos tão grande que vai para um caos maior ainda, sabe? E suga todas as energias de que você tem dentro do caos e faz com que você, vazio, se encontre determinadamente em algum canto. Eu acho que a única forma da New Age funcionar é justamente valor de transição. Ficar na New Age não dá. Com todo respeito aí. Cara, eu nunca vou esquecer um seminário que teve de religião, que era religião New Age, né? Aí a pessoa fez sobre a Índia, mas enfim.
simplesmente uma Que nova lindo. era de amor e luz que oferecia uma antecipação da era vindoura através da transformação em Exatamente, Os Master defensores Question. mais devotos do movimento foram seguidos do esoterismo moderno, através de uma perspectiva religiosa baseada na aquisição de conhecimento místico e popular no Ocidente desde o século II. Esse novo gnosticismo, firmado nos ideais do gnosticismo antigo, foi sucedido por vários movimentos esotéricos ao longo dos séculos, Não é firmado. incluindo o Rosacrucianismo, no século XVII, e a maçonaria Não tem nada a ver rosacrucianismo com isso aí. no século XIX e XX. O termo New Age foi usado pela primeira vez por William Pera aí, Blake pausa aí. no prefácio do seu poema Milton. Tá. Volta lá. Volta lá. II. Esse novo gnosticismo, firmado nos ideais do Pausa aí, volta lá, Amador. Foi aqui, pô. Isso. devotos do movimento foram seguidos do esoterismo moderno, através de uma perspectiva religiosa baseada na aquisição de conhecimento místico e popular no Ocidente desde o Nossa, século II. cara. Não, achei que tu queria a parte correta, pô. A parte que ele fala do rosenquintismo aí que tu falou. Damn, valeu Alexandre Esteves pelo gank. Tamo junto. Pronto. Pode dar play. Esse novo gnosticismo, firmado nos ideais do gnosticismo antigo, foi sucedido por vários movimentos esotéricos ao longo dos séculos, incluindo o Rosacrucianismo Pausa. no século XVII. Gente, não tem nada a ver com rosacrucianismo. Eu literalmente tenho um livro aqui nas minhas mãos dessa ilustração. Isso aqui é um dos melhores livros sobre chakra que se tem disponível em português. Tá? É do Harashi Yohari. Deixa eu colocar aqui. Rosacrucianismo é um movimento de cristianismo, seita cristã. Não tem nada a ver com chakra. Mas tem a ver com gnose. Porque a gnose é uma deturpação do cristão, né? Uma forma... A gnose Shamud, né? Pelo que eu me recordo, esse é o nome. Porque tem a de Hamad, que não vem ao caso. Os preceitos da New Age não são de gnoses estruturadas. Quando ele fala assim, o gnosticismo e tal, mas são vários movimentos esotéricos. É muito difícil de você datar as associações factuais, porque é muito difícil dessas pessoas terem por si só textos. Por si só. É muito mais um valor de erística, sabe, Over? De convencimento ali, de uma vaniloquência, do que de fato valores, estrutura. É muito mais um amalgamado, tipo os nórdicos, né? Que eram popularmente conhecidos por valores boca a boca. Era passado de maneira familiar. Não se tinha uma estrutura nos textos nórdicos, era muito difícil você ter algum registro assim. E esse movimento New Age, tal como outros que foram eclodindo, que ele mencionou, eles são apenas proto-gnósticos. Eles são proto-ritualísticos. Proto-esotéricos. Sabia o que existe? Vocês sabiam que existe? Pseudo-esoterismo? O New Age tem muito de pseudo-esoterismo. E, justamente, o rosacrucianismo, ele não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas é uma questão de que, por exemplo, Tantrayana, ou o próprio tantrismo, mexeu muito com as estruturas já estabelecidas. E o rosacrucianismo, ele também teve essa vontade. Tem um texto muito interessante, que eu esqueci de quem é o autor, que fala da influência gnóstica hamadiana nos textos protestantes e calvinos. Mas aqui fica só o comentário, né? Porque o rosacrucianismo é uma deturpação cristã, tá? Deturpação, ou melhor dizendo, apostasia cristã. É uma apostasia ao cristianismo. Enfim, valeu mais uma vez, Alexandre, pelo gank. Tamo junto. Obrigado, Alexandre. E a maçonaria, a teosofia e a magia cerimonial no séculos XIX e XX. O termo New Age foi usado pela primeira vez por William Blake no prefácio do seu poema Milton, em 1804. A nova era, em resumo, é uma gama de práticas e crenças espirituais ou religiosas que cresceram rapidamente no mundo ocidental durante a década de 1970. E sem muitas informações a adicionar, já que não temos muitos conteúdos relacionados a esse movimento na internet. Essa informação já é embasada. Crescendo na Graça foi fundada por José Luiz de Jesus Miranda. Repete o nome do livro. Não, que isso é um perguntou. absurdo. Esse é um absurdo. O que é apostasia? Não, o nome do livro que tu tava colocando na tela. O nome do livro que eu coloquei na tela é Chakras mesmo, Chakras. Mas pesquisem por Harashi Yohari, com J, Johari, mas eu chamo de Yohari.
Muito bom. Irã. Centro de Energias e Transformação. Esse aí é uma loucura, esse é uma delícia, tá? Mas o que é apostasia, Eduardo, estudador de Noia? Apostasia é meio que um Mondego, né? ritual, é um ritual herético, né? Maligno. Maligno não. É de quebra. Eu preciso sair dessa casa. Como é que eu vou sair dessa casa? Assim, ó, pronto. O cara faz o ritual e vai embora. Apostasia. Respondido as perguntas? Em Porto Rico. E era uma seita que ensinava que Miranda era a reencarnação de Jesus Cristo. Esse aí é Seus maravilhoso, seguidores pô. não estavam sujeitos às leis morais e éticas convencionais. Suas crenças foram amplamente rejeitadas e consideradas perigosas, Cara, sendo registrada como pausa o aí. Ministério Internacional. Tem um vídeo espetacular do Dantavius, que é um canal que eu acompanhei porque ele fazia muito iceberg em 2023. Tem um vídeo espetacular do Dantavius que ele fala sobre todos os todos os anticristos da humanidade. É 1 hora de vídeo, tá ligado? Tem umas seitas que nem a desse cara, que o maluco se diz anticristo e ainda assim tem uma mobilização de pessoas. A América Central era uma loucura, cara. Vocês não têm ideia. Enfim, pode dar play. O que que o anticristo teria de valor, cara? O Então, fim da cara, não, porque humanidade? as pessoas não entendem que o anticristismo é uma versão do Cristo, só que mais humilde. O cara mandando esse papo assim, sabe? Aí todo mundo, é verdade então, né? Não, não é, cara. Esse vídeo é espetacular. Quem quiser pagar pra gente, eu assisto com vontade absurda. Dantavius, pega esse canal, assim, Dantavius. O Anticristos. com sede em Miami, na Flórida. Ele afirmava ser tanto Jesus Cristo ressuscitado quanto o anticristo, exibindo uma tatuagem com o Tá vendo, pô? 666 em seu antebraço. Ele Tá se vendo, referia a cara? si mesmo Tá como vendo, Jesus mano? Cristo Isso é um homem. absurdo. Que isso, mano? Esse movimento, SSS. cara. Damn, Thiago é foda, mano. Do Wilder, né? Foda. Esse maluco, mano, não dá, pô, não dá. É espetacular. Eu vi primeiro nos Dantavius, não dá, pô, é muito bom. De 2007, ele afirmou que era o anticristo e disse que o termo era apropriado, já que as pessoas não deveriam mais seguir os ensinamentos Olha aí. judaicos de Jesus de Nazaré, mas sim os ensinamentos Ó. do apóstolo Paulo, supostamente manifestados através de Jesus. E de acordo com José Luiz, o anticristo Tem a ver. significa não seguir Jesus de Nazaré, que viveu em carne e osso. Os seguidores expressaram seu apoio obtendo tatuagem em seus corpos com o símbolo 666, que segundo o dono da seita, Como, é um cara? sinal Uma do- senhora! já que ele pregou que o foi destruído. Tem uma senhora ali, cara. Tem uma senhora, assim, tipo, em Caramba. nome da minha Corpos com o família. Cara, como é que convenceu uma Ela- senhora dessa a fazer uma tatuagem, Ela é cara? muito fã, mano, do jogo, né, de DS. Cara, o ser humano é uma caixinha, né, mano? Que você consegue encaixar qualquer coisa, mano. Qualquer ideologia. Qualquer coisa, mano. É impressionante, cara. O Como é cara que mandando pode? esse papo, pô, que o Nazaré tá errado, pô. Nazaré tá errado. Cara, as pessoas colocam muito carisma como a receita do bolo, né? Assim, não, eles são muito carismáticos. Mas, pô, tu pega alguém que tá numa situação muito ruim, assim, financeiramente e mentalmente, né? Muito perdido. O ser humano naturalmente é perdido, né? De propósito. E daí tu vem aí alguém que, assim, que sabe manipular e tal, e it's over, mano. É muito fácil. Muito fácil, cara. A lacuna da existência social humana, ela é muito aberta, pô. Cara, muito a aberto. barra que a gente aceita, assim, tipo pastor mirim, né? Esses pastor maluco que fala qualquer coisa, só que eles são muito ardilosos, né? Eles conseguem, tipo assim, convencer você de alguma forma que ele tem algum conhecimento, né? Tipo, pô, se uma criança fala assim é porque ela, com certeza ela tem um dom, né? Da palavra. E aí, tipo, é realmente um dom, mano. Ai, ai. 666, que segundo o dono da seita, não é um sinal do já que ele pregou que o foi destruído, mas é o número do anticristo. Eles também tatuaram as letras SSS, que representam o lema de sua seita, salvo, sempre salvo. Eles acreditavam em Miranda e celebravam o Natal em 22 de abril, alegando que era o dia real de nascimento de Jesus, considerando ele como uma verdadeira bom. data de Natal. José Luiz de Jesus Miranda fez uma contagem regressiva, onde ele previu que o final dos tempos ocorreria em 30 de junho de 2012, o que não se concretizou, né? Que pena. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como a Igreja Mormon, foi fundada por Joseph Smith no século XIX. Sua teologia Esse é baseada aí- no livro de Mormon e ensina a importância da família, a vida após a Isso aí. Tu tá ligado, né, que a propaganda mormon são loirinhas gostosas. Perdão, louras formosas e fogosas. Né? Comum Sei. assim, venha para nossa catequese. Assim, eu não quero desmerecer o Mormons, eu até conheço uma pessoa que é Mormon.
Eu não tenho nenhum conhecimento dos ritos de passagem dos Mormons, mas as propagandas existem, tá? Eu acho extremamente engraçado dizer que a reencarnação de Jesus Cristo foi na América. Tá, eu acho realmente muito engraçado. Mas a questão de achar graça ou não, se tá certo ou não, é outra história, né? Eu vou esperar aqui o que é que o ChatGPT fez pro Aquinho, porque acredito que seja basicamente que eu tenho conhecimento também do Mormon. Vamos lá. da morte e a busca pela salvação por meio de Jesus Cristo. Os membros da igreja participam de rituais sagrados realizados em templos. A igreja Mormon tem sido objeto de críticas desde seus primeiros anos, quando Joseph Smith afirmou ter sido conduzido a um conjunto de placas de ouro, das quais supostamente traduziram o livro de Mormon, na década de 1830. A igreja também foi criticada por uma falência ocorrida em Kirtland, em Ohio, após a migração dos Mormons para o oeste. Houve temor de suspeita em relação ao poder político e militar da Igreja dos Santos dos Últimos Dias em Missouri, culminando na Mormon de 1838, e também a Ordem Executiva 44 de Missouri, emitida pelo governador Lilburn Boggs. Na década de 1840, as críticas à igreja incluíram suas aspirações teocráticas em Nauvoo, Illinois, bem como a prática do casamento plural e outras doutrinas ensinadas por Smith. Essas críticas foram publicadas no Naval Expositor, que era um jornal da época. A oposição levou a uma série de eventos que culminaram na morte de Joseph Smith e seu irmão enquanto estavam na prisão em 1844. Em 1852, Brigham Young introduziu políticas discriminatórias que afetaram homens e mulheres negras de ascendência africana. Políticas que só foram revertidas em 1988 dentro da igreja. Lembrando que meu intuito de forma alguma é criticar e apontar o dedo sobre nenhum tipo de denominação. A conclusão é do próprio telespectador. Falou pouco. As testemunhas de Jeová são uma denominação. Pô, assim, testemunha de Jeová ser uma seita é uma parada que... Boa sorte, tá, Joaquinho? Você tá mexendo com o vespeiro, Caramba, que assim, eu mesmo não tenho conhecimento. Eu nunca vi como uma seita também, não. Só vi como uma vertente do catolicismo. Eu não sei se a gente deveria aqui mesmo, né, Over? Falar aqui, ó, vamos trazer a definição seita, etimologia, né? A palavra seita tem origem etimológica no latim secta, caminho, conduta, escola filosófica. Um secto, né? Então, tipo, é um secto, de fato. Só que a gente sabe do pejorativismo que engloba o termo seita, né? Assim, eu vou ser Cuidado, sincero, Aquinho, né? Tá mexendo com a galera. Eu nunca soube, assim, Bizarro. o que uma testemunha de Jeová faz a gente tentar, né, em porta em porta, falar, Convencer? né, tipo, convencer, né, converter no caso também, né. Não, então, é porque o testemunho de Jeová, pelo que eu saiba, ele tem intuito inicial de ser um dos escolhidos para estar no reino dos céus. E você será um dos escolhidos a entrar no reino dos céus se você fizer questão de sempre converter mais e mais pessoas para dentro do secto. Vamos dizer assim. Cara, eu acho que Então, uma parte, tipo, assim, fundamental do culto é isso, né, assim, a pirâmide. bicho. Mas eu não vou afirmar nada porque eu não tenho conhecimento. Beijão aí pra todo mundo que é testemunha, beijo. Que eu não sei mesmo. É, exatamente. Ou seita, né. Outra parte importante também é a propaganda, né? Pô, tu vai ter um tigre branco, igual a Card Number 8, aí é foda. Denominação cristã fundada nos Estados Unidos no final do século XIX. Cara, você me pegou assim, cara. Pausa aí. Volta aí. Tem uma japonesa, tem um caucasiano, tem uma negra e tem uma hispânica com pele escura, com 2 tigres brancos. Cara, isso é uma propaganda espetacular, mano. É muito foda. Né? Tem um urso aqui também, ó. Tem um urso. Tem um urso. Só faltou um ameríndio. Tem a Sakura aqui, Só faltou né? ameríndio. As pedras de Sakura. Uhum. Inclusive existe, sim, testemunho de Jeová no Japão. Tem até um livro do Murakami que tem isso, né? O Ichiki Hachihon. De Jeová é uma denominação cristã fundada nos Estados Unidos no final do século XIX. Seus seguidores se dedicam à pregação e à distribuição de literatura religiosa. Eles rejeitam a participação em atividades políticas e militares, além de não celebrar festividades como aniversários e o Natal. Diferentes membros da confissão religiosa dos Testemunhos de Jeová têm sido associados a casos de... O comportamento histórico de muitos líderes e anciãos das congregações dos testemunhas envolveu um segredo e uma espécie de código de silêncio que influenciou as vítimas a não denunciarem às autoridades esse tipo de atos, e também proibiu a discussão desses assuntos dentro da igreja. Apenas na Austrália, a filial dos Testemunhos de Jeová relatou em 2015 um número de mais de 1.000 desde 1950, sendo que em mais da metade dos casos, os agressores eram membros da religião. O promotor local definiu os Testemunhos de Jeová como uma seita fechada, com regras projetadas para evitar denúncias de E essa política resultou em uma série de processos e pagamentos de indenizações milionárias às vítimas por parte da congregação. Em resposta, a organização declarou que desenvolveu políticas de proteção de menores para lidar com casos de abuso cometidos por membros de suas congregações. Detalhes dessas políticas foram divulgados em suas publicações e comunicados da imprensa, emitidos pelo seu escritório de informações públicas. No entanto, a organização preferiu pagar altas multas em vez de divulgar informações relacionadas ao...
E do ponto de vista social, os testemunhas de Jeová são criticados por diversos motivos, incluindo alguns comportamentos questionáveis, como a rejeição e corte de todas as comunicações com aqueles membros que decidem deixar a congregação, A coisa mesmo do- que sejam do parentes. mundo, né? Além disso, há críticas à liderança Tudo que é do mundo tá errado e tal. Tem que ser só dos cultos do secto. É, bicho, isso também tá. Isso aí fez pessoas como Zenobre, pô. Tá certo? Acho que o ensinamento tem que vir de outras formas. Eu lembro de ver um trend no Twitter de uma brasileira falando isso. Ela que a família era testemunha de Jeová. Sou budista. Ela contou como era a coisa lá dentro. Olha. Não, então, tem muita coisa ruim, só que, gente, o Testemunho de Jeová é tão grande, que se fosse pra gente fazer esse sistema de lobisomem, né? Não, cortou o primeiro lobisomem, toda maldição é quebrada, tá ligado? Ou vampiro, né? Não, o vampiro primordial, se ele for ceifado, acabou a maldição, né? Não é assim que funciona. Tem muitas testemunhas de Jeová que não fazem nenhum pingo de mal com ninguém, como tem esses sectos que fazem coisas erradas, tá ligado? Então, a gente. Ah, nossa! Caramba, tem muitos relatos de abusos na Igreja Católica. Tem, não tem? Tem. A Igreja Católica pagou a indenização para essas pessoas, mas preferiu não divulgar todos os dados sobre o abuso. Certo. E aí, tem, claro que tem. Claro que tem. Agora a Igreja Católica é ruim porque tem isso? Não. Isso é uma passagem de pessoas, né? Então, tipo, É, eu acho meio querendo errado. ou não, né? Querendo ou não, assim, no caso do Testemunho de Jeová, se é culto ou seita ou o que seja, de qualquer forma, existe uma hierarquia lá dentro, né? Existe uma proteção, né? Uma bolha, uma redoma que vai proteger algumas pessoas de fazer alguns atos. Então, essas pessoas, elas podem se aproveitar disso. Não que intrinsecamente a ideia seja essa, né? Mas... Infelizmente, exatamente. Intrinsecamente, você tem que estar mais dentro dos ritos da seita. A forma como ela se desenvolveu primariamente, e os ritos da seita. Eu acho que isso sempre é o fundamental para a avaliação de alguma coisa. O próprio budismo já sofreu muito na mão de muita gente, mas ao mesmo tempo já fez muita coisa errada. Por parte de alguns dos responsáveis. Mas nada dentro dos ritos. Ou dos Budas passados e o honrado na Terra. O Tenjo Tenge, né? Que no caso é que falou de fato isso, né? Entre o céu e a terra, apenas eu sou vacilada. Então, prática entenda. que controla esses Entenda. Existe toda a história de que ele nasceu e disse eu sou o mais honrado, e que é uma mentira, tá? Mas o honrado era chamado por pessoas que estavam à procura de ensinamentos de honrado. Honrado no mundo, honrado na sociedade, honrado Senhor presente. Aí ele fazia assim ou não, tá? Entendeu? Assim, Aquele ele anime. fazia questão. Exatamente. Fez o anime também, né? Mas ele Tem, fazia né? questão de se chamar. O Gautama Shakyamuni Buda, ele se chamava de Tathagata. Tá? Tathagata. Ponto. Porque Buda não é só um cara. Buda são estágios. Tanto que tinham anteriores a ele. Né? Enfim. a vida de seus membros, ao ponto de evitar que seus membros desenvolvam amizades com pessoas de fora de suas crenças, o que pode resultar em um isolamento social se forem expulsos da congregação. Eu sei que aqui no Brasil temos pessoas que participam da comunidade. Tô repetindo, o que eu estou falando é com base nas buscas que eu fiz. Meu intuito de forma alguma criticar e apontar o dedo sobre nenhum tipo de denominação. A conclusão é do próprio telespectador. Em 1957, Dwight Work era líder de alguns grupos de negros Ah, muçulmanos dele, de Nova York. maravilhoso. Com o passar do tempo, ele mudou os nomes dos grupos e as doutrinas, passando por judaísmo, cristianismo e esoterismo. Na década de 70, ele passou 3 anos preso por ter se envolvido com... Tá muito Ao ser bem. liberado, Olha ele isso! fundou a nação no Olha Avião. isso, Em cara! 80, ele passou 3 anos preso por ter se envolvido com... Ah, mas aí... Olha isso, homem. Tá vendo, galera? O principal responsável da religião tá passando. Sim... Não Pois tem é. como, cara. Não tem como. Inclusive, eu vi um pessoal atacando o David Lynch, porque o David Lynch era muito... divulgava muito a meditação transcendental, né? Que eu acho que tem um nome específico além disso, né? Não lembro qual que é. Sim, sim. E tem um certo, né, guru que era, né, que Putz. encabeçou, né? Aham. E aí tinha um monte de denúncias de abuso sexual e tal. Ah, então, é fogo, né, cara?
É fogo. Eu não sei se eu preciso falar aqui, mas existem monges budistas que fizeram publicações, tá ligado? Eles pegaram vários sutras, vários textos, coadunaram, passaram a limpo e jogaram a tradução. Ou seja, eles são os autores daquilo, né? Meio que juntando todas as meditações acerca daquele assunto, foi lá e jogou. Um desses responsáveis, que é muito conhecido, não só não só no secto budista, não só na religião budista, mas também aqui mesmo no Brasil, ele ele foi denunciado por abuso. E mesmo assim ainda está circulando os livros dele. Por quê? Porque ele não é o autor de fato. Ele está apenas difundindo o que se pensa dentro das escolas, tá ligado? Uhum. É diferente, pô. Assim, é óbvio que eu vou reprovar a pessoa. É aquela questão de morte do autor, né? É. Enfim, vamos dar prosseguimento. Até porque, assim, no Prosseguimento. caso da meditação transcendental, assim, é uma coisa que não, tipo assim, pode ser uma coisa que não tem relação com a pessoa que mais comentou, né? Que mais divulgou, o que seja, né? Porque, assim, é um conceito transcendental, né? Um conceito religioso, espiritual, que seja. Não importa que tenha uma associação com alguém que fez alguma ação bizarra, assim, né? Porque às vezes, tipo assim, o líder do culto, às vezes acaba, né, tipo, desvirtuando a própria ideia, né, do culto, assim. O líder do culto. Aí é fogo, né? Pô, não tem como. É, Ao ser liberado, ele fundou a nação nuabiana. Em 1980, ele finalmente abandonou Caramba. a doutrina islâmica para se dedicar ao quementismo, que é um grupo de pessoas que decidiram ressuscitar a religião dos antigos egípcios. E o culto Oven, porque sim, eles acreditavam que ETs são deuses também. Ele chegou a ter 500 Beleza. seguidores que viveram em apartamento dele no Brooklyn. Todos tinham que abdicar de suas vidas e bens para seguir York. Ele mesmo se autoproclamava Olha o tamanho da faca. um messias, uma divindade, um verdadeiro faraó, que tinha o objetivo de salvar a humanidade. E qual era o mal a ser combatido? Bom, os brancos. Ele dizia que caucasianos não são os escolhidos para Caramba. liderar o mundo. Eles não têm emoções verdadeiras em sua criação. Sabemos que não pode ser pacífico e foram criados para serem assassinos com baixos níveis de reprodução e curto período de vida. Para ele, a pele mais Isso clara aí, era pô. resultado da lepra. Alguns membros acreditavam que um grupo seleto seria enviado para uma espaçonave para ser salvo. O albinismo também pregava que brancos são descendentes de Caim, que aliás na Bíblia era um nome dado aos filhos albinos de Adão e Eva. Os negros, bom, segundo York, eram os verdadeiros descendentes dos grandes egípcios e que eles tinham migrado da África e dominado as Américas muito antes da colonização. Portanto, todo aquele território lhes pertencia. Na verdade, eles tinham um grande apreço pelas leis e estilo de vida americano, declarando que os Estados Unidos eram a terra perfeita para a seita deles. Eles desenvolveram uma linguagem própria com direito ao alfabeto e nova linguística. Tinham até uma bandeira própria, mas nem tudo eram flores. York mantinha a ordem com regras rígidas. Era ele quem escolhia com quem alguém se envolveria e era um privilégio apenas de quem batia as metas de divulgação da Top, seita pô. e vendas de produtos como incenso. Havia uma segregação por gênero também, mas York era o único que podia conviver dos dois lados, inclusive ter relações com qualquer mulher que quisesse. É claro que não demorou muito para engravidassem dele. Na década seguinte, o Mesmo. culto se mudou para a Geórgia, quando um templo com o tema do Antigo Egito foi levantado e chamado de Tamaray. York chegou a comprar uma mansão de mais de $500 mil e seus seguidores moravam em trailers ao redor. Acredita-se que já naquela época o FBI investigava por denúncias de incêndio criminoso, fraude assistencial e posse ilegal de armas. Então basicamente eles meio que fugiram. O lugar era mantido pela venda de incensos, livros e livretos em lojas chamadas de tabernáculos sagrados, e ficava espalhado em várias cidades americanas. Mas na década de 90 foi fundado o Clube Ramsés, uma boate que ficava dentro de uma pirâmide de Tamarré, e apesar de tudo, inicialmente a comunidade era tolerável, como classificavam as autoridades locais. Em pouco tempo, e depois de distribuírem os panfletos que denegriam os brancos a fim de proclamar a supremacia racial negra, as coisas ficaram ainda mais tensas. Em 98, tudo desabou quando a boate foi fechada pela polícia. Ameaças de que as autoridades eram constantes. Artigos caluniosos Eita. eram publicados e os membros armavam cenários de horror ao deixar carcaças na casa do advogado da cidade. Eles também faziam Damn. paradas Ah, beleza, para provocar os carcaça. brancos, Chefão. e chegaram a apelar para ativistas nacionais por ajuda, pois se diziam ser perseguidos. Ele também chegou a fazer uma campanha de membros para a polícia pelo Partido Republicano, mas todos perderam. York foi acusado de menores de idade e ter criado uma espécie de menores boa. para fins e de ter praticado extorsão. Um de seus filhos mais velhos, que fugiu do complexo em 1990, Jacob York, cooperou com as autoridades para que pudessem prender seu pai. Em 2002, o FBI realizaram uma operação nas propriedades de York, culminando na prisão dele e de sua esposa mais confiável, Kate Johnson. Em 2004, ele foi julgado e sentenciado a 135 anos de prisão. Tamarré foi vendida e os novos donos demoliram toda a estrutura. Sabendo dos crimes de York, a grande maioria dos membros saiu da seita, mas alguns dos grupos menores permaneceram. E se você acha que York finalmente sossegou depois de tudo, não. Ele foi acusado de incitar o ódio contra guardas brancos na prisão, principalmente através da doutrinação do albanismo entre os prisioneiros negros. É foda. Era 26 de março de 1997. Essa história eu conheci no policiais de Dantavious. San Diego, na Califórnia, Também. receberam uma denúncia anônima. Dezenas de pessoas estavam numa mansão de um bairro nobre da cidade. Quando chegaram no local, se depararam com algo inacreditável. 39 já em estado de decomposição, vestido de preto, cobertos por um grande pano roxo. Ao lado de cada
uma mala, como se estivessem preparados para partir. O mundo estava diante da maior retirada de vidas em massa da história dos Estados Unidos. Os encontrados naquele domingo eram de membros da seita Heaven's Gate, liderada por Marshall Applewhite, que havia sido um professor universitário, casado, com 3 Aí, filhos. Heaven's Gate aí todo mundo conhece, né? Que é papo de maluco mesmo. Ah, Triste demais, Heaven's Gate, né? Triste demais. Tá aberto ainda o site deles, eu acho que ainda tá em atividade, tá? ô louco. A impressão minha é que parece muito o Bill Nye, The Science Guy. Bill Nye, The Science. Igualzinho. Parece o Bill Nye. Parece, mano. Pior que ele parece. Bota uma gravatinha uma borboleta epifania. nele. Ele passou a acreditar que era a reencarnação de Jesus Cristo, e isso renderia uma passagem por uma clínica psiquiátrica de Houston, mas o efeito foi o oposto. Lá ele conheceria a enfermeira Bonnie Lou Nettles, que não sei se é assim que se fala, mas ele convenceu que esse tal encontro havia sido premeditado por alienígenas e que ambos foram escolhidos a dedo e enviados à Terra como mensageiros de Deus para cumprir profecias bíblicas. Adotando os pseudônimos de Boo e Pip Do Chi, passaram a afirmar e entrar em contato com extraterrestres. Eles acreditavam que quando morressem, ressuscitariam numa espaçonave. Eles escreveram panfletos que descreviam a reencarnação de Jesus como um texano, em referência a Applewhite. Depois visitaram igrejas e grupos espirituais para contar sobre suas identidades, mas obviamente não foram bem recebidos. Por volta de 1974, Marshall e Bonnie passaram a recrutar discípulos, que chamavam de tripulantes. O grupo acreditava que a Terra passaria por uma mudança e que a única forma de sobreviver seria deixar o planeta. Os escolhidos para ascender a um novo nível de evolução deviam se livrar de todas as características humanas que os ligavam à Terra. Quando Bonnie morreu, em 1985, Applewhite manteve o grupo unido. Eles desistiram dos bens materiais e viviam em comunidade, compartilhando tudo. Applewhite e outros membros do sexo masculino passaram por processos de deixando clara sua renúncia aos. Com o surgimento da internet, o grupo começou a usar a nova tecnologia para compartilhar suas crenças com mais pessoas. Da internet, eles também tiraram seu meio de sobrevivência, porque eles desenvolviam websites para clientes sob o nome de Higher Source. Em março de 1997, 39 membros com idade entre 26 e 72 anos vestiram camisetas pretas, calças pretas e tênis novos. Nos ombros, eles colocaram umas faixas que tinham a frase Heaven Gates Awaiting, que seria a equipe de expedição de Heaven Gate, uma referência a Star Trek. Quando Spock, Kirk e amigos saem em missões, eles estavam numa Awaiting. Então, depois disso, eles tomaram misturado com suco de maçã, colocando tudo pra dentro com a ajuda de uma vodka. Deitaram em suas beliches de barriga pra cima e colocaram sacolas plásticas nas cabeças para induzir a cobriram a cabeça e o tronco com um pano roxo e aguardaram a tão esperada viagem. As autoridades acreditam que as retiradas de vida aconteceram em 3 dias consecutivos. 15 membros teriam falecido no dia 24 de março, mais 15 no dia 25, e os últimos 9 no dia 26. Applewhite foi um dos últimos a falecer. 2 mulheres continuaram vivas após foram as únicas encontradas sem sacolas plásticas nas cabeças. Depois da retirada de vida em massa, Heaven Gates ficou conhecido como um dos maiores cultos do século XX, principalmente por ser o primeiro culto conhecido a usar a internet para disseminar suas crenças. O site da Heaven's Gate continua no ar, da mesma forma que era em 1997. Ele é mantido por Mark e Sarah King, casal que foi membro do grupo durante 12 anos, com o objetivo de deixar a informação disponível para quem quiser aprender. De certa forma, é como plantar sementes para o futuro para que as pessoas se familiarizem com o próximo nível e se preparem para um eventual retorno. Isso é o que dizem os donos do site. Um dos textos que explicam o propósito do grupo fala sobre a retirada de vida como uma forma de atingir um outro nível de existência. Basicamente, esse foi um dos cultos mais famosos que se tem aí pela internet hoje em dia, e talvez você provavelmente conheça. Opa. Na noite de novembro de 1978, um dos maiores da história acontecia na comunidade de Jonestown, localizada na Guiana, em plena floresta amazônica. Ah, Mais de 900 Jonestown. pessoas tomaram uma mistura de cianeto e calmantes a mando do líder messiânico Jim Jones. Mas qual eram as motivações daqueles que construíram a comunidade? Quando pensamos no de Jonestown, é muito fácil imaginarmos membros fanáticos de uma seita religiosa que cometeram em nome de um ideal utópico e movidos Sabia que o pela Jonestown insensatez, quase foi aqui no lembrando Brasil? O que levou as pessoas a iniciar esse movimento. Eu lembro. Jonestown quase foi no Brasil. Tentou A gente fazer em perdeu a chance, né? Cuiabá. Tentou fazer em Cuiabá, Amapá, tentou fazer. Mas o Vale Brasil dizer- não tinha estrutura, né, pra esse evento. Não tinha estrutura pra ele. Vale dizer, muito do porquê o Jonestown existiu naquela região ali, perto do Trinidad e Tobago, é porque provavelmente ele acreditava que era um portal pra Terra Oca, tá? Sim, tem toda a questão de que ele jurava de muitas coisas, que a possibilidade existe de que ele estava indo pra Terra Oca, ascender para pessoas incríveis e maravilhosas, porque ali tem um portal, e também que ele estaria indo pra Thule. Se você sabe o que é Thule, não preciso aqui dizer, né? Se você já sabe o que é Thule, tá tudo bem. E, bom, eu espero que eu esteja errado. Em Brasília.
Poderia ser foi um em- desejo genuíno de igualdade João social. Pessoa. Desde os anos 50, quando o templo se localizava em Indianápolis, nos Podia ser Estados João Unidos, Pessoa. seus frequentadores procuravam construir um espaço de ajuda mútua, dando assistência aos pobres como comida, roupa e moradia. Marceline, a esposa de Jim Jones, administrava casas de repouso, cujo lucro subsidiava uma cafeteria onde todos podiam comer sem pagar. Jovens universitários brancos, atraídos pelo espírito de diversidade e igualdade, também aderiam ao movimento, utilizando suas habilidades como professores e assistentes sociais. A integração racial também era regra, e com a expansão do templo para o sul dos Estados Unidos, milhares de professores, empregados domésticos, veteranos militares e servidores públicos negros se juntaram ao movimento. Independentemente do que pensava seu líder, os seus seguidores acreditavam na mudança social. Apesar disso, o local também foi palco de demonstrações de racismo, com membros brancos tomando o lugar de lideranças negras mais velhas. Essa foi uma das motivações para voluntários começarem a abrir a terra para construir um assentamento na Guiana, em 1974, na esperança de escapar de injustiças estruturais da sociedade norte-americana. Minhas lembranças de 1974 até o início de 78 são muito cheias de amor e até hoje ainda trazem lágrimas aos meus olhos, afirmou posteriormente Mike Tosher, ex-membro do Templo dos Povos que sobreviveu ao Não apenas as memórias da construção de Johnstown, mas as amizades e camaradagens que tínhamos antes de 1978 estão além das palavras. Entretanto, com a criação de Johnstown, O na áudio- Amazônia, a situação fugiu do controle. Quando Johnny chegou junto Quem que fala isso? O áudio de. Não que ele fala isso, não, mas o áudio de Jonestown é uma das coisas mais aterrorizantes da história, assim. Facilmente. O áudio final, né? Ele declarando assim, galera, vamos todo mundo aqui tomar cianeto. E o povo focando as atenções para tomar cianeto, primeiro as crianças. Sabe? Puxando todas as crianças, um bocado de uma gritaria absurda. É coisa. É coisa de filme mesmo, assim. Tenebroso. Tenebroso, tenebroso. O assentamento até hoje deve ser aterrorizado. Nossa. Foi usado numa música. Teve uma banda de punk que usou, foi que sacanagem. Black velho. Metal. Não é isso? Parece muito uma coisa que uma banda de black metal faria. Também acho. a quase 1.000 imigrantes norte-americanos. Foi difícil organizar uma estabilidade para o local. Aos poucos, a hierarquia antidemocrática, o racismo e idealismo fanático de jovens e violência usado gradualmente resultaram numa mistura fatal para uma maioria dos membros. Falhas que praticamente apagaram o idealismo genuíno que uniu as pessoas em busca de uma sociedade mais justa. O ramo davidiano se originou a partir do movimento reformista iniciado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante a década de 1930. Ao longo dos anos, esse grupo se manteve discreto, até a chegada de David Koresh, nome que adotou após entrar para a seita. Em 1981, depois de ter sido expulso da Igreja Adventista, Koresh passou a se autoproclamar como um profeta, acreditando ser o último Messias enviado por Deus à Terra. Ele não aceitava os ensinamentos propostos pela seita e criticava, ainda, as práticas impostas pelos membros do ramo davidiano dos Adventistas do Sétimo Dia. Mais tarde, ele assumiu a liderança de organização. No entanto, com o passar do tempo, passou a ter vários comportamentos contraditórios. Koresh dizia que a monogamia seria a salvação dos fiéis. No entanto, o líder poderia ter várias esposas. Além disso, passou a armar os seguidores com visando a proteção contra contrários. No dia 28 de fevereiro de 1993, o Departamento de Justiça norte-americano autorizou um mandado de busca na sede do rancho Monte Carmelo, localizado em Waco, no Texas. Ao chegar ao local, a polícia foi recebida com o que acabou resultando na 4 agentes e 6 membros da seita. Logo depois do confronto, o FBI assumiu o controle do caso, que foi chamado de Operação Monte Carmelo. As autoridades decidiram estabelecer um cerco em torno da sede da organização. O conflito durou cerca de 51 dias e envolveu ainda outros órgãos táticos de inteligência norte-americana, como a ATF e os Texas Rangers, e as forças militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Nos primeiros dias, Koresh e seus seguidores concederam algumas entrevistas à imprensa, até que o FBI cortou a ligação da seita com o resto do mundo. Após dias incansáveis de negociações, as autoridades permitiram que Koresh desse uma declaração pública. Na ocasião, o líder revelou que Deus o havia mandado resistir ao cerco. Nesse tempo, o complexo liberou 19 crianças, que mais tarde revelaram ter sido vítimas dentro da seita. Segundo o Daily Mail, conforme a situação piorava, as autoridades começaram a temer um possível de massa, o que levou ao FBI soltar uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do rancho. O intuito era invadir e liberar os seguidores de Koresh, que estavam sendo feitos de reféns. No entanto, o conflito terminou em um incêndio iniciado dentro da sede, ocasionando a morte de 76 pessoas, entre elas 20 crianças, 2 grávidas e o próprio David Koresh. Acredita-se que apenas 9 pessoas tenham conseguido escapar com vida. 2 semanas depois, a ATF desfez o complexo, permanecendo apenas uma pequena capela. E segundo o relatório Danforth, alguns membros não conseguiram fugir, enquanto outros se recusaram a deixar a propriedade. O documento afirma ainda que Steve Schneider, o braço direito de Koresh, no líder logo após o incêndio ter sido iniciado. Em seguida. Na época, a perícia concluiu que diversos seguidores as crianças e posteriormente se mataram. Mas algumas controvérsias dizem que os atiradores de elite da FBI e muitos membros da seita que conseguiram se salvar no incêndio. Isso, segundo alguns relatos de alguns sobreviventes. Você não conhecia, não. A Igreja de Satã é uma organização religiosa com status essa é conhecida, Ela foi fundada em 30 de abril de 1966 por Lavey, em São Francisco, Califórnia, em comemoração à noite de Walpurgis, que de acordo com seu sistema é considerado o início do ano 1 do reinado de Satanás. E atualmente o sumo sacerdote de Satã é Peter Gilmore, e a sede da igreja está localizada em Nova York. A satanismo da é igreja de Satã patético, difere significativamente da crença popular sobre o satanismo, sendo fundamentalmente ateísta e simbólica. Eles rejeitam a prática
humanos e animais, também como profanações que outros Aí, ó. autodenominados satanistas realizam. Além disso, a igreja rejeita a Rejeita religião essas coisas, cristã e é promove tudo sua é própria soft. visão sobre Satanismo inteligência, soft. orgulho e justiça. O É fundador muito cênico, né? Assim, meu peça de É só teatro, um. né? Boa, cara. Satanismo cênico. Cênico. Não tem muito pra onde correr, não, isso aí. Não vai pra canto nenhum aí e tal. Nem quer fazer um burbúrio no planeta. Não é nada demais, pô. Eu prefiro a seita do alienígena lá. Isso é mais legal. Até agora Do foi o melhor. alienígena vestido Anton de LaVey, em seu cardeal. livro A Bíblia Satânica, acusa abertamente o cristianismo de ser uma praga na Terra que aterroriza, reprime e não permite que as pessoas pensem livremente. Ele lembra as reflexões de Friedrich Nietzsche e nega a existência da figura de Satanás como uma entidade real e descritível, conforme apresentada nas crenças populares judaico-cristãs e na maioria das outras religiões. LaVey acusa o Ficou cristianismo de ter genérico. usado a ideia do Ele demônio fez para o assustar as genérico, pessoas, né? tornando-se A o maior LaVey que fez o beneficiário genérico. disso na Terra. Ele considera Satanás como a representação da inteligência e da humanidade na Terra, e se refere à descrição original de Satanás na Bíblia, onde Satanás era um anjo de Deus que pensava por si mesmo e se rebelou contra ele. Aos seguidores dessa corrente do satanismo, eles são chamados simplesmente de satanistas, embora alguns prefiram usar Não, a mas isso aí tá vertente verdade. filosófica para Olha, distingui-los daqueles que acreditam e são comumente Assim. chamados de satânicos. isso aí pode ter sido até uma denúncia. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Um dos livros que o Obama mais gostava tinha assim, em nome daquele primeiro revolucionário, Satã. Ele acabou de falar isso aí, pô. Será que era uma denúncia? Ninguém pegou? Interessante isso, hein? Depois eu vou dar uma pesquisada. Porque o Satanael, né, que seria a questão luciferana, é muito pesquisado até hoje, né? Ninguém tem uma chancela do que aconteceu. Porque também, né? Valores apologéticos, né? Ninguém viu. Eu vou dar uma de Marcos Eberlin aqui, ó. Ninguém viu Lúcifer caindo. É uma questão da gente estar diante dos registros. Samuel. Não, peraí, Samuel é outro. Tô me confundindo aqui? Mas enfim. Samuel. Todos nós temos nosso Samuel aí. Satanistas, embora alguns prefiram usar a vertente filosófica para distingui-los daqueles que acreditam e são comumente chamados de satânicos. Satânicos. Ai. Os Agores são uma seita hindu de sadhus saivitas, que se Essa tu separaram da gosta, seita hein? dos Kapalikas no século XIV. Oh. Eles são devotos de forma feroz de Baivara, o deus hindu Shiva. Os Agores são conhecidos principalmente pelo fato de praticarem, ou seja, comem carne de humanos. Esse fato levou à sua exclusão do seio do hinduísmo ortodoxo e são vistos com desconfiança por grande parte da população. No entanto, em algumas áreas rurais, eles são reverenciados, pois acredita-se que podem curar doenças devido às suas intensas práticas de renúncia e austeridades. Sua presença é notável na cidade indiana de Pinares, onde ingerem não cremados que foram lançados no rio Ganges. Eles também costumam viver em outros locais relacionados a e estão presentes em Nepal e algumas áreas do sudeste asiático. A maioria dos Agorim provém das castas mais baixas da Índia e geralmente perdem todo o contato com suas famílias. A origem dos Agores remonta à seita Kapalika do Caxemira, que praticava da qual se separaram posteriormente. No século XVIII, o mestre espiritual Baba Kiringa, também conhecido como Baba Kinaran, escreveu o Baba Kinaran Ki Samadhi, ou Bharatu Gita, tornando-se o fundador dos Agori. Os Agori levam uma vida de extrema meditação e espiritualidade, mas não seguem as leis tradicionais de pureza do hinduísmo, pois buscam transcender e superar essas leis para alcançar a iluminação espiritual e a unidade como um todo. Por esse motivo, eles buscam superar todas as repugnâncias e medos, aceitando experiências extremas. Esse eu prefiro me manter O termo calado, tá, movimento gente? Rajneesh é usado para se referir coletivamente às pessoas pertencentes ao culto criado pelo mítico líder indiano, popularmente conhecido como Osho. Osho? Embora ao longo de sua vida ele tenha usado vários nomes, o termo é usado mais especificamente para se referir aos discípulos iniciados, chamados de Cara, a vida neosannyasis, desse cara era absurda, né? Eles são frequentemente O Osho é o mais, né, Pô, popstar o Osho. cultistas. Caraca, bicho, a vida do Osho, assim, se tiver algum vídeo comentando as maiores peripécias da vida dele, pô, é incrível. A parada da vaca, do helicóptero, pega, puxa, assim, um absurdo, cara. O Osho é loucura. Qual que é aquele documentário? Alguma coisa West Story, alguma coisa assim, né? O Osho é chamados resenha. Rajneeshis ou gente Resenha sacanagem. laranja, devido às Eu túnicas não lembro o laranja nome que do eles usavam documentário. diariamente de 1970 a 1985, a partir das quais o uso das túnicas Wild se tornou Wild opcional Country, e apenas isso aí. prescrito para serviços devocionais, incluindo as de cor Isso, preta. Wild Os Country. membros do movimento também são chamados de Oxólatras, principalmente pela imprensa indiana. O movimento foi polêmico Oxólatra? primeiro na Índia e posteriormente em vários países europeus, incluindo também os Estados Unidos e a Austrália nas décadas de 1970 e 80, devido à postura do fundador em relação a diversos temas. Por exemplo, ele advogava pela liberdade ele promovia e o controle da natalidade. Além disso, ele não via contradição em relação à sua riqueza material, que se baseava Cara, nas suas será que eu tenho atividades esse vídeo aqui em espirituais. mãos? Da mesma forma, sua hostilidade É do Osho? Manda aí. Pera aí, será que eu tenho um vídeo aqui do Osho em mãos, pô? Um vídeo maravilhoso, pô. Osho about democracy. É. Não, olha o take do Osho aqui sobre democracia, galera. Vou mandar pra tu, velho. Pode abrir o chat que tá lá.
Ah, tu mandou em qual chat? No teu pessoal? No chat da Andy. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Manda no privado Não, logo, cara, mais da fácil. Live End. No chat da Live Pô, End. especifica, né? Porque tem muitas opções de porque pode Tem ser. muitos, né? Pois é. Pancha, tchucu. Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Cara, parece algo que o Bogat falaria, tá ligado? Are you retarded? O Bukowski também falaria isso, mano. Ah, essa é a take do Osho. Declarada em relação a certos valores tradicionais, como a família, o casamento e as religiões estabelecidas, ou líderes religiosos como Mahatma Gandhi, foi mal recebida. Mesmo na União Soviética, o movimento foi proibido por subverter aspectos positivos da cultura indiana e apoiar movimentos de protestos juvenis nos países ocidentais. falou O próprio o Osho foi básico, né, retratado assim, como um democracia ideólogo religioso do reacionário povo, da burguesia povo. monopolista da Índia, promovendo ideias de uma sociedade As pessoas são consumista, retardadas. que investia Povo taxas em retardado. hindus tradicionais. É. Até hoje, especialmente nos Estados Unidos, ele é lembrado como o guru do Rolls Royce, ou o guru dos ricos, enquanto na Índia é chamado de guru do sexo, principalmente pela imprensa. Guru o quê? Do assédio do estupro. Guru do Do Rolls assédio. Royce, ou o guru dos ricos, enquanto na Índia é chamado de guru do sexo, principalmente pela Sexo. Não sei por que sexo é censurado. Guru eu acho que é do sexo, Guru do sexo. imprensa. Sendo que tem inúmeros Consegue sutras no aí, ó, o Kama. Eu espero Essa que coisa vocês de tenham maluco. gostado do vídeo. É um bom vídeo, eu gostei. Bem básico, né? Mas Ah, não, beleza. O Aquinho, ele faz por merecer aí o conhecimento, o reconhecimento que o canal dele tem de passar a régua ali, de boa. Não se aprofunda, mas também traz tópicos. Eu não conhecia aquele do Jack, 76 pessoas falecendo. isso é bizarro. Feião esse. Indiano fala isso e resenha. Os caras têm um livro sobre como transar. É verdade, né? Por que seria uma coisa ruim, né? Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum. Sou Cro-Magnum.